nós estamos mostrando aqui hoje faz parte de uma atividade que temos num projeto chamado Solo Vivo, onde a gente tem o intuito de qualificar o solo dos produtores. Um dos problemas grandes que a gente tem é arrasto de sedimentos, né, para a Lagoa do Itaipu, por exemplo, que é um dos financiadores do projeto também. E a gente está, então, dentro desses projetos, desenvolvendo uma das atividades que é conseguir avaliar a qualidade estrutural do solo. Então, essa parte de estrutura, física, é uma parte difícil de fazer, porque não tem hoje laboratório de rotina que faça, a não ser o penetrômetro, né, que a gente consegue fazer análise, mas que não é muito preciso para áreas, por exemplo, com integração, alguma coisa. Então, a gente tem feito as amostras a campo, né? Isso aqui, a ideia é que a gente vá destorroando o solo com a mão e observando se tem ou não evidência de compactação. Tendo evidência de compactação, o solo a gente quer dar nota de 1 até 6, então aqui é um resumo do que nós teríamos classificando da nota 1 a 3 para solos com problemas de compactação e de 4 a 6 sem problemas de compactação, sem problemas de degradação. E aí essas notas estão relacionadas também com o tamanho dos agregados. Então esse solo aqui é um solo que passou 20 anos tendo cultura de soja e aveia no inverno, ou soja e milho, né? E aí tem uma camada superficial bem solta e já embaixo já tem mais denso. Então, o que acontece? A raiz da gramínea que vem antes não aprofunda e a soja também não aprofunda. Então, anos com pouca chuva, a gente perde muito produtividade nessa área, apesar da química ser muito boa. Essa área é uma área também que está há 20 anos sobre uma rotação de plantio direto, com milho de verão, soja, aveia, trigo, nabo. Então, é uma rotação boa que vem recuperando o solo, porém não recuperou tanto quanto essa aqui, que é a área que a gente já usa com integração. Há 20 anos também, 2 anos com pasto, 2 anos com lavoura. Essa lavoura pode ser soja, milho, safrinha, hoje em dia usa mais, ela só é aveia aqui no experimento, porque há 20 anos atrás a gente não tinha milho, safrinha ainda. Então, usava aveia, continua só para a gente avaliar, mas qualquer gramínea que vier depois da soja. Essa área, então, ela fica 2 anos pastejada e a gente pode ver que o tipo do agregado é muito mais grumoso, né? Muito mais irregular, mais raízes passando por dentro do agregado, do que esse solo aqui, que não tem uma pastagem por um tempo longo, ele é mais reto, mais lisa. Então, aqui fica mais dura, no caso? Não fica mais dura, é porque agora o solo secou, mas o que acontece é que esse emaranhado de raiz que nós temos aqui, ó, ele vai juntando os agregados e formando um agregadinho maior. Então, quando a gente vai abrindo ele, quebrando ele, ó, ele é todo irregular. Por quê? Porque é uma junção de agregado natural, feito do sistema radicular. E o mais importante é que essas raízes da braquiária que atravessam o solo aqui vão deixar um canal para que a soja vá depois crescer, então aprofundar a raiz e ter mais descompacta, e também faz com que a soja aprofunde a raiz. Num tempo de mais seco, a gente não tem perda de produção tanta perda por falta de água, né, como acontece naquele caso. Aqui é só mostrando uma compactação bem forte mesmo. Então, esse aqui foi tráfego mecanizado com umidade. Então, a raiz devia estar andando aqui, ela está andando de lado, horizontalmente, amassada. Então, isso mostra que a raiz achatada aqui é uma evidência bem forte de compactação. O solo, esse aqui, originalmente no cerrado, ele é isso, bem agregadinho, bem grumoso, mais parecido com esse aqui, né? Então a gente consegue ver, se a gente colocar aqui perto, que nós temos um pouco de semelhança, só muda a cor porque esse aqui está com mais matéria orgânica. Hoje essa área integrada tem mais matéria orgânica do que o cerrado. E aí esse aqui é bem diferente, né, então, do que o original. Então a gente vê que essa aqui está mais próxima do natural, é a amostra melhor estruturalmente. Os solos arenosos não tem grumosidade muito, então a gente não vê esses grumos que a gente tem aqui. A gente tem a maioria com faces retas e tal, ele quebra fácil. Então, ele se solta muito fácil, né? Se a gente mexe, aperta, ele vai esfarelar. São 3 áreas. Essa área plantio direto, ela tem uma porosidade um pouco maior do que essa área aqui que é convencional. Então, essas duas têm a mesma plantação, soja e milho. E o que acontece? A parte de cima super solta, que foi gradeado agora em outubro, novembro, para plantar soja. Hoje está com soja. Tem esses torrões mais duros embaixo. Na área plantio direto já não tem. Você pode ver que você consegue quebrar facilmente. São estruturas mais porosas, né?
Então não tem tanto problema. Porém, a estrutura aqui em cima não tem muita raiz para segurar a areia, como é o problema nessa área aqui. Então nesse aqui que foi deixado depois da recuperação do pasto, todos foram em pasto degradado, a gente recuperou. Então tem 2 anos com braquiária nessa área aqui. E aí formou essa massa radicular aqui. Aqui é de 0 a 25, todas as amostras são de 0 a 25. Então aqui é a parte de cima até embaixo. Então veria mais ou menos assim no solo. Então essa estrutura aqui, essa massa de raiz que a gente tem conduzindo um pasto, né, na altura certa, bem conduzido, nós temos um amortecimento no impacto do pisoteio animal e no impacto da máquina que vai vir depois no plantio da soja. Então essa que é a grande vantagem da gente iniciar uma área, né, que a gente está preparando, colocar uma raiz de braquiária resistente. Esse no caso a gente usa aqui nessa área piatão, pode usar outras charaés, né, se for pastejado. E aí no caso o pastejo acaba aumentando o sistema radicular, né? Você pasteja, cresce folha, cresce raiz. Porém a gente não pode deixar rapado, né? Esse é o primórdio. Rapou o pasto, perdeu todo o serviço. Aí vai compactar, vai criar planta daninha. A amostra a gente coleta mais ou menos assim, né? 10 centímetros, num perfilzinho, como se fosse essa paredinha aqui. A gente corta ela com uma pá e vai sair uma amostra assim. Depois que a gente tem a amostra, a gente vai abrindo ela e vendo se ela tem impedimento ou não, se a raiz está crescendo bem. Então, com várias observações, né, itens que a gente tem para observar, a gente vai classificar então de uma nota de 1 a 6, onde 6 é a melhor nota, que seria mais ou menos esse solo aqui. Certo? Esse seria um solo ideal hoje? Seria o solo ideal hoje, para essa região do solo argiloso. O arenoso, a gente está só com 2 anos ainda nessa área. Eu acredito que com mais tempo ele vai agregar melhor, mas aqui é uma questão muito importante de ver que a areia vai grudando, né? A raiz vai grudando as partículas aqui de areia. Então o solo arenoso, a vantagem é essa, a areia consegue ficar aderida nas raízes. É que aqui já lavou de tanto mexer, mas senão, toda vez que a gente olha o sistema radicular, ó, que nem aqui, ó, você vê que a areia está aderida. E nessa área que tem gramínea não tem perda de argila como tem ali, não tem dispersão ficando só areia em superfície. Esse solo ele perde argila para baixo, né? Perde argila para profundidade.